antes da gente dar uma olhadinha lá nas respostas para analisar, eu quero saber de você se teve alguma coisa nesse período todo que você fala assim, Isauro, tem algo que está me martelando que eu não estou concordando. Vamos imaginar que tem alguma coisa que você não concorda. E eu vou ter que refletir um pouquinho. Eu lembrei o que foi que eu tava aqui, quando eu tava anotando, eu tava refletindo. O que me fez, assim, discordar é porque isso meio que entra em confronto com o que eu aprendo aqui. Aqui Porque aonde? na faculdade. Ah, tá bom, vamos lá. É sobre as enfermidades, muitas vezes ser algo relacionado ao sentimento, como a pedra nos rins, ou pedra na vesícula ser relacionada à mágoa, ou raiva, alguma coisa assim. Era nesse sentido lá na aula. E aí, o problema é que na faculdade de medicina, a gente vai um pouco lá do cético da coisa. Como, por exemplo, é um problema físico, eu vou lá, tiro. Entendeu? E aí, isso que me fez ter um pouco de dificuldade de concordar, porque aqui a gente é moldada, tipo, não, é físico. Eu só vou, é uma pedra na vesícula, eu só vou e arranco a vesícula, pronto. Tá resolvido o problema. É meio dentro da medicina de pensar. Aí foi por isso que eu fiquei com um pouco de dificuldade de concordar, porque meio que entrou em confronto com o que eles passam aqui pra gente. Olha só o privilégio que você tem. Você tem o privilégio de estar em contato com esta informação, novo, com 22 anos de idade, e mais, no momento em que você está fazendo o seu curso de medicina. Então, vamos entender agora. Existe a causa e existe o efeito, certo? Certo. Então, por exemplo, se eu plantar banana, qual que é o efeito de plantar banana? Ser banana. Eu vou colher banana. Pé de banana. Vai colher banana. Eu colher banana e depois vou colher banana, não é assim? Se eu plantar abacaxi, inclusive esse é o problema da humanidade, né? Que planta muito abacaxi, aí tem que descascar muito abacaxi. Nada contra a coitada da fruta, que é maravilhosa, né? Mas quem planta abacaxi vai ter abacaxi e assim sucessivamente, né? Sim. O que acontece aí? Não é para você nem concordar nem discordar, é para você refletir e você observar se estamos na mesma página ou não. A doença que a medicina estuda, ela estuda um problema já existente. Então, alguém tem um problema na vesícula, então eu tenho que dar uma solução para isso, certo? O problema está lá. Então, nesse caso, a medicina estuda como resolver um problema existente. Só que a medicina, ela não ensina você a causa do problema, que aí está o segredo. Então, existe o problema manifestado e existe a causa do problema. O que é a causa? Comparando com a ideia que eu te falei de plantar e colher, a causa é a semente que você plantou. A pedra na vesícula é o resultado da semente. Okay. Então, o que acontece? Quando eu vou resolver um problema de uma pessoa, não me basta eu simplesmente ir lá e retirar o problema, que é o que a medicina faz. Que pode dar certo, pode não dar. Quantas pessoas fizeram cirurgias de câncer e logo depois o câncer retornou, fez de novo, retornou de novo e o cara morreu? Ixi, são muitos casos. Uns não tem nem jeito. Então, e não é alguns casos, não. A maioria esmagadora, mais de 90% das pessoas que adquirem câncer morrem. Sim. Vamos pensar, se a medicina fosse eficaz o suficiente para resolver o problema, ela retirava a parte que tem problema e o câncer acabaria. Faz sentido? Faz. Mas não acontece isso. Porque ela está resolvendo o problema. Ela não está resolvendo a causa do problema. E qual que é o nosso papo aqui? O nosso causa aqui é resolver a causa do problema. Existe um cara que depois você vai pesquisar, que todo mundo conhece, todo mestre de medicina conhece. Um cientista chamado Dr. Hans. Já ouviu falar desse cara? Não. Ele é um cientista alemão. Qualquer médico bem-sucedido vai conhecer esse homem aqui. Dr. Hans. O Dr. Hans, só para você ter uma ideia da qualificação do menino, tá? Ele é um dos pais, né? Ou o pai do código genoma. O cara que criou lá toda a medição do DNA das pessoas. Ele foi o cara que estudou tudo isso. E o Dr. Hans, por sua vez, quando ele tinha mais ou menos a minha idade, adivinha o que aconteceu com ele? Ele desenvolveu câncer de intestino. Está na internet, depois você pesquisa. E a situação foi crescendo, ficou tão grave. Por ele ser um cientista, ele mesmo foi lá e deu a sua sentença. Ele mesmo assinou o documento para mandar ele para casa, para ficar 30 dias em casa e morrer em casa em 30 dias. Esse era o diagnóstico médico, inclusive dele, que era cientista. Porque ele tinha metástase para tudo que é lugar, não tinha mais o que fazer. Porque se fosse cortar, tinha que cortar o corpo inteiro, não tinha mais o que fazer. Ele já estava na cadeira de roda nesse momento. Então ele foi para casa para morrer em casa. No dia seguinte que ele foi para casa, um amigo dele
visitou ele. E conversa vai, conversa vem. O amigo recomendou que o Dr. Hans fosse se consultar um mestre espiritual. E aí ele falou, mas por quê? Porque é bem capaz que se você for lá conversar com um líder espiritual, o cara vai te mostrar situações que pode resolver o problema do seu câncer aí. E ele falou assim, rapaz, eu sou um cientista, sei como acontece o câncer, criei todos os estudos possíveis da proliferação de uma doença dessa como cientista, e eu sei exatamente o que acontece, não tem como, não existe nada que pode me curar, a minha situação é grave. E em 30 dias é o meu tempo de vida, eu vou embora. Aí o amigo falou assim, tá bom, essa é a sua convicção, mas se eu fosse você, eu considerava a hipótese de ir conversar com um amigo líder espiritual, como se fosse a sua última, vamos dizer assim, a sua última cartada, vai? Uhum. Os dois discutiram ali por um período, o amigo foi embora e o Dr. Hans manteve a ideia fixa que ele não ia fazer nada disso. Mas um dia depois, ele refletindo, ele falou assim, caramba, eu não tenho nada a perder, já estou no bico do corvo, vou morrer agora em 29 dias. Que diferença faz eu falar ou não com líderes espirituais, né? E aí o Dr. Hans resolveu ir lá consultar, marcou a consulta com o cara e foi. Quando chegou lá para conversar com o mestre espiritual, o cara fez só uma pergunta para ele. Falou assim, Dr. Hans, você já me contou mais ou menos aqui nas suas explicações o que acontece com você, e eu só tenho uma pergunta para você. De quem que você tem muita raiva? Fez essa pergunta para ele e ele começou a chorar. Aí ele lembrou automaticamente de um amigo dele, que era um príncipe italiano, era muito amigo, e sabe o que aconteceu? Eles discutiram, teve uma briga, que eu não sei, na pesquisa, né, no documentário não fala o motivo da briga, mas o fato é que nessa briga, o tal do amigo príncipe italiano sacou uma arma e foi lá, atirou no filho dele e matou o filho dele. E ele passou a ter ódio mortal do amigo, porque matou o filho dele, e até compreensível, você concorda? Uhum. O cara vai lá, atira numa pessoa muito querida nossa. A gente vai demorar um tempo a perdoar esse infeliz, não vai? Sim. E provavelmente, dependendo do caso, não perdoa nunca, como dizer assim. Uhum. Pois bem, o líder espiritual ouviu ele com atenção e depois falou assim para ele, olha, eu entendo você, realmente é difícil perdoar uma situação como essa. Mas ele falou assim, mas só é difícil se você colocar a culpa 100% no cara que atirou. Mas se você observar que para o cara atirar no teu filho é porque teve uma desarmonia, e para ter uma desarmonia foi você que aceitou a desarmonia de brigar com ele, então você é tão assassino do seu filho quanto o cara que atirou. Olha a reflexão. Tão assassino quanto ele, você só não apertou o gatilho, mas você foi o causador da morte do seu filho. Portanto, a responsabilidade é compartilhada, não é só do cara, você tem a mesma responsabilidade que ele. Aí ele falou assim, só que o ponto aqui não é acusar ou mostrar a responsabilidade de alguém. Ele falou assim, o ponto aqui é resolver o problema. Você quer resolver o problema? Quero, ele falou. Você assume qualquer compromisso para resolver? Ele falou assim, assume. Então você vai ligar para o seu amigo italiano, convidar ele na sua casa, fazer um almoço e perdoar ele. Ele falou assim, amigo, como é que eu vou perdoar um cara que matou meu filho? Quero ver o capeta na minha frente, mas não quero ver ele. Ele falou assim, então você vai ver o capeta e daqui a 29 dias você morre. Essa foi a conversa. Aí ele pegou, ficou reflexivo, igual você está aí, e falou assim, mas então você está me dizendo que se eu perdoar o meu amigo italiano, eu vou me curar do câncer, assim vai, desde que seja de verdade, desde que seja algo realmente do fundo da sua alma. Então eu vou fazer, beleza, então faço. Então o cara voltou para casa determinado a se reconciliar com o amigo italiano. E assim ele fez o almoço, pediu para a esposa fazer o almoço, fez, ligou para o amigo e o amigo veio, passou 2 ou 3 dias na casa dele. Se reconciliaram. Moral da história, uma semana depois, o Dr. Hans levantou da cadeira. 14 dias depois, estava andando para cima e para baixo, bem, sem nenhum problema. 21 dias depois, ele foi lá no laboratório, fez todos os exames possíveis e imaginários e não tinha mais câncer. Acabou o câncer. Só que o Dr. Hans era um cientista. E aqui deu um nó na cabeça dele. Como pode? Ele jamais acreditaria num papo desse na condição dele de cientista. E aí sabe o que ele fez? Ele intensificou os estudos nessa questão do câncer, na reprodução celular e do câncer. E sabe o que ele descobriu? Que na periferia do núcleo tem o núcleo e tem a membrana plasmática, certo? Uhum. Mais ou menos, né? Sim. Aí, aqui na membrana plasmática, em volta do núcleo, ele descobriu que aqui está armazenado em volta disso aqui milhões de microtransmissores em volta, mais ou menos assim, igual eu fiz aqui para você, ó, em volta do núcleo, na membrana plasmática. E esses microtransmissores, sabe o que eles fazem? Eles armazenam as energias e as vibrações da pessoa, sejam elas positivas ou negativas. E aí, o que ele descobriu na pesquisa dele? Que quando o armazenamento dessas energias e sentimentos e pensamentos são positivas, o que acontece? O câncer não prolifera. Quando é negativa,
viva, o câncer prolifera e mata a célula. E aí, sabe o que ele fez mais? Ele foi lá e retirou o núcleo da célula. Deixou só a membrana plasmática. Sabe o que aconteceu? Ela permaneceu viva. E aí ele fez o contrário, a outra experiência. Ele foi lá e arrancou a membrana plasmática do núcleo. O núcleo morreu. Aí deu um nó maior ainda na cabeça do Dr. Hans. Só que aí ele continuou a pesquisa dele. Depois de um tempo ele descobriu que toda vez que você armazena mais pensamentos positivos, mais sentimentos positivos, mais sentimento de amor, sentimento de alegria, de gratidão, etc, etc, você inibe o câncer, ele não aparece. Quando você tem sentimento de mágoa, ódio, rancor, sentimento de culpa, autopunição, etc, etc, sentimento ruim, o câncer prolifera. E daí, a síndrome de Hans, né, que ficou batizado, essa experiência como síndrome de Hans Júnior. Esta experiência demonstrou o seguinte, que o câncer é originário de 5 causas. Ou é ódio, ou é mágoa, ou é rancor, ou é sentimento de autopunição, ou é sentimento de culpa. Um desses 5, ou 5, ou 3, ou 4. Mas todo mundo que tem câncer vai ter um ou todos esses problemas. E o cara está vivo até hoje para contar a história. Então, eu estou falando de uma baita experiência científica com base nisso que ele está conversando aqui. Então, o que acontece? As doenças, Cláudia, elas são psicossomáticas, elas são criadas, elas não existem. Você vai aprender isso mais profundamente agora no módulo que você vai estudar essa semana. E isso vai ser muito bom para você. Aliás, o módulo que você vai estudar essa semana, você vai se identificar muito, que é a tua área. Você é um cara que escolheu medicina, né, como teu talento. Então, o que acontece? Você vai gostar muito desse módulo aí, que é saúde física. O que acontece? Existe um problema e existe a causa do problema. Aí você fala assim, mas então a medicina não é importante? Claro que é. A medicina é importante para resolver o problema. Por exemplo, eu estou com problemas mentais. O suficiente que me fez pular de algum lugar e quebrar minha perna, ok? A perna já está quebrada, não tem mais jeito. Você concorda? Não quebrou. Concordo. Se não tiver um médico lá, que é o arquiteto de Deus, para ir lá e consertar a perna e deixar ela direitinha, alinhadinha, mesmo que eu consiga resolver o problema sem o médico, eu vou ficar com a perna torta. Faz sentido? Então, Sim. o médico, nesse caso, é importantíssimo para resolver um problema como esse. Mas a medicina, ela resolve o problema. Ela não resolve a causa do problema. E a espiritualidade faz o quê? Resolve a causa do problema. Isso entra muito com o caso que eu vi no hospital. Vamos lá. O homem, ele chegou envenenado, e aí os médicos, ele tentou se matar. Os médicos no hospital conseguiu contornar o problema do envenenamento. Ele não morreu pelo envenenamento. Porém, ele ainda queria continuar se matando. Ele falava que ele queria morrer, que ele não queria viver. Então, entra muito com o que você acabou de falar agora. Os médicos solucionou o problema do envenenamento, que senão ele ia morrer ali, mas não solucionou a causa, que era o pensamento suicida dele. Olha que maravilha. Então, agora, você pegou o exemplo certinho. A medicina estava ali prontinha e tem todos os méritos dela, né? Maravilhoso, é um talento isso, e resolveu o problema. De veneno, ele não vai morrer, porque a gente resolveu o problema aqui. Mas o cara continuou lá querendo se matar e provavelmente se matou porque ele não resolveu a causa do problema. É isso. Ele não se matou porque ele foi internado. Ele ainda tá, se eu não me engano. Aqui aí eu já não sei mais nada. Depois disso, se eu não me engano, ele foi internado na clínica psiquiátrica. Pois bem, e aí provavelmente pode ser que resolva, porque vai fazer outro tipo de tratamento, né? Mas agora ficamos na mesma página, você entendeu a ideia? Entendi. E você concorda também que uma coisa não invalida a outra? Sim. A medicina é importante. Você é um cara que tem um talento, que vai resolver muitos problemas, mas você vai ser um médico muito mais completo se você, além de resolver o problema, você resolver a causa do problema do seu paciente. Faz sentido ou não? Sim. Olha só a maravilha na tua vida. Você está aprendendo a ser um médico completo. Você vai resolver o problema e vai resolver a causa do problema. Por exemplo, chegou um carinha lá com pedra na vesícula, já que é o exemplo que você deu aí. Depois que você colocar um carinha lá, resolver o problema dele ali na hora, né, tirar a pedra, jogar fora, você vai depois passar lá no dia seguinte, como um médico fantástico que você vai ser, que você já é, e vai dizer assim, Miguel, é o seguinte, ontem eu resolvi o seu problema, só que agora nós vamos resolver a causa, para você não ter de novo. Esse vai ser o papo, o segundo passo. Percebe? Então você está aprendendo aqui agora o segundo passo da medicina, que é mais importante. Aliás, Einstein falou que a medicina sem espiritualidade é manca. Você já viu isso? Não, nunca tinha visto. Pois existe essa frase. Olha que coisa maravilhosa, hein? Pois bem. O pensamento suicida dele. Tirou a vesícula do cara, a pedra da vesícula, você vai fazer o que agora? Vai assim, peraí, agora eu vou te ensinar a resolver a causa do problema. E aí você vai dizer para ele assim, olha, pedra na vesícula só acontece por uma razão. É porque você tem raiva de muita gente. Se você não quiser voltar para cá, para fazer uma nova cirurgia desse tipo, correndo risco de vida, porque toda cirurgia é um risco, né? Você vai voltar lá e vai se reconciliar com essas pessoas, vai tirar essa raiva toda do seu coração, porque é isso que vai te curar verdadeiramente. Aqui,
é só um paliativo. A cirurgia é um paliativo apenas. Mas o que vai resolver o problema verdadeiramente é você tirar de dentro de você esse sentimento de raiva que você tem. Concorda que você vai ser um médico muito mais completo? Sim. A pergunta para você é, você como um garoto inteligente, passa agora para mim a sua consideração final de tudo isso, por favor. Vamos lá. Minhas considerações finais. O que eu mais gostei na mentoria de hoje foi expandir um pouco o meu pensamento em relação a doenças. Por exemplo, quebrar um pouco o ceticismo que a medicina traz, pensar também na parte emocional da coisa. Pensar não só em solucionar problema, mas em solucionar a causa. Porque a gente na medicina tende a ser um pouco cético, sabe? No ramo da ciência. E eu acho que foi bom, assim, dar uma expandida na mente para sair dessa bolha de ceticismo que a gente cria. Na verdade, eu não sei por que a gente cria, mas a gente, um ceticismo em relação às coisas, eu não entendo também o porquê, mas é passado pra gente isso. Eu vou explicar para você porque o médico, quanto mais ele estuda, o cientista, quanto mais ele estuda, mais ele se acha mais parecido com Deus, ele quer ser Deus e ele acha que ele que faz as coisas. E isso não está errado. É assim mesmo que tem que pensar. O problema não é ele se achar Deus, porque ele é. O problema é ele negar as coisas de Deus. Aí está o problema. Não tem problema nenhum no médico achar que ele é Deus e que ele faz as coisas, porque ele realmente é. Ele é imagem e semelhança, ele é co-criador e vem nessa terra para expressar Deus. Portanto, ele achar que ele é Deus, está tudo certo. Mas está errado quando ele acha que é Deus, mas não segue os mandamentos de Deus. Aí complica. Entendi. Aí ferra tudo, você entendeu? Para ser Deus, tem que viver o que Deus vive. Sim. Eu não posso distorcer o que Deus vive. E Deus não criou doença. Portanto, se eu não crio doença, eu não tenho como resolver doenças. Certo ou não? Certo. Esse é o detalhe. Então, o que eu tenho que fazer? Olhar para a causa. Por que criou? Qual foi o sentimento que me fez criar? Aí sim, aí eu estou começando a praticar a minha divindade aqui e agora. Entendi. Faz sentido? Faz. Meu caro Cláudio, você pensou que você ia vir aqui para uma mentoria? Uma coisinha morninha, né? E você observou que o negócio é muito mais embaixo do que você pensava, né, não? Sim, é mais embaixo. Vixe, eu achei que ia ser algo mais... Não sei, na verdade, não sei te dizer o que eu pensei, mas eu sei te dizer que eu não imaginava tudo isso. E confesso que para a primeira eu também não estava muito animada. Eu tava tipo, vim meio assim, mas depois eu vi que é muito bom. Também quando eu fui fazer a primeira aula, eu falei, tudo isso. Aí depois eu falei, é bom. É bom. No final da última aula, e o que eu gostei das aulas é que quando eu comecei a primeira, eu escutei coisas que eu não tinha entendido, mas quando eu cheguei na última, eu entendi o que quis dizer lá na primeira. Terminei gostando até das aulas, falei, não, isso é muito bom, na verdade. E eu tava meio assim... Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Agora você já pensa e fala assim, caramba, que bom que tá chegando segunda-feira pra gente poder conversar um pouco mais? Sim. Pensa mesmo? Porque esse é o ápice do nosso negócio aqui, viu? É você querer, falar assim, peraí, agora eu quero me programar porque tá chegando a hora de estudar. E eu gosto porque eu sempre aprendo algo novo. E aí eu tô gostando disso. Tá aprendendo algo novo, de estar aprendendo a lidar com as coisas. Muito legal. Ô, Cláudio, então nós estamos chegando no finalzinho da nossa mentoria. Tem alguma coisa de hoje que você gostaria de me perguntar ainda? Ou tá tudo certo hoje? Não, tá tudo certo hoje. Então tá bom, meu caro. Grande abraço. Muito obrigado. Obrigado. Grande abraço. Falou. Tchau, tchau.